Oi, e aí pessoal, boa noite. Desculpa, mas eu não sabia que precisava pedir autorização para o YouTube para fazer a primeira live e que a autorização só vem 24 horas depois. Se eu tivesse lido isso antes, eu teria feito. Eu achava que era entrar direto, tudo que eu tinha lido me dizia, me dava as informações nesse sentido. De qualquer maneira, o que a gente ia fazer ao vivo, eu vou fazer e vou deixar ali como se tivesse sido uma live, e depois vocês mandam as perguntas, tá? Bom, o tema de hoje os temas de hoje são bastante interessantes, mas eles são interrelacionados, como todo tema relacionado a cães ou sinofilia, tá? É interessante a gente... eu tinha pensado uma maneira de colocar isso para vocês, e eu alterei, pensando agora, até com essa problemática que deu de não ter autorização para fazer ao vivo, enquanto eu tentava resolver, eu pensei e eu vou colocar para vocês de uma outra maneira que eu achei mais interessante para vocês. É o seguinte, quem olhar, quem ouvir pela primeira vez e for direto nesse vídeo vai achar que parece uma coisa meio de louco. Na verdade, assistam prestando atenção e vocês vão ver que no final as coisas se encaixam. Esse é o objetivo, tá? Então, vamos lá. Quando eu comecei com cães, lá em meados, assim, ano 93, 94, 95, eu competia com cães, competia em exposição de beleza, diga-se de passagem, e treinava para as chamadas provas de temperamento da raça Fila. Eu tinha anos antes, em 89, começado com um pastor alemão. Aí aos 5 anos e meio, meu cachorro da época, que era fabuloso para a época, e talvez ainda para hoje, ele faleceu, infelizmente ele morreu vítima de picada de cobra. E aí eu fui para o Fila. Quando eu fui para o Fila, eu tentei fazer na época, chamava-se Schutzhund, com os filas. Óbvio que eu fracassei. Não era de se esperar outra coisa, né? Fracassei porque eu só entendi porque eu fracassei muitos anos depois. E tem algumas coisas que a gente precisa, digamos assim, colocar para que todo mundo possa começar a criar uma cadeia de elos que façam sentido no final. E essa coisa é a seguinte, primeiro, na época eu fracassei com filas porque eles tinham limitações físicas e de saúde. A gente já vai entrar no tema dos pedigrees que a gente colocou ali, tá? Então eu fracassei com filas por causa disso. Eu fracassei com os filas de não conseguir fazer o Schutzhund na época, que hoje é o IGP, também por falta total de equipamento na época. Para vocês terem uma ideia, as mangas que existiam disponíveis, eu conhecia na época a muito custo uma pessoa que fabricava no Brasil, e eu não me conformei com aquilo. Quando eu consegui finalmente ter uma dessas mangas, eu pensei, meu Deus, com isso não dá para fazer nada, mas era o que a gente tinha. Isso lá em 91, antes, né? Porque entre 89 eu cheguei a ter concomitantemente pastor alemão e fila. Pois bem, eis que em 97, 98, vendo alguns livros da época, que eram alguns livros clássicos no Brasil, a gente tinha vários livros antigos que sempre tratavam razoavelmente no nível médio a questão dos cães sob o ponto de vista do que nós queríamos dos cães, de como fazer os cães fazer certas coisas, mas nunca do ponto de vista do cão para conosco. Todos esses livros da época eram assim. Eu descobri que tinha um material de adestramento num desses livros de adestramento que eu achei muito bom, e eu descobri ligando para muita gente. Na época não tinha celular, eu liguei para muita gente pelo telefone fixo e consegui descobrir de que marca era a guia. Eu soube que a guia deste livro que aparecia era uma guia alemã e tinha outros materiais ali. Pois bem, eu descobri, e essa história é interessante, eu descobri, daí eu não entendia, não falava nada de alemão na época, não entendia muito menos, e eu descobri um serviço da Embratel de tradução.
simultânea para várias línguas. E aí eu descobri o nome dessa empresa e o telefone dessa empresa. Essa empresa eu tenho o material deles e compro deles até hoje. Chama Frabo. São seguramente talvez alguns dos materiais europeus mais um tanto quanto, não totalmente defasados do ponto de vista de design, mas disparados os melhores e mais resistentes, especialmente não tão melhores, mas mais resistentes equipamentos de todo gênero que você pode encontrar, que tu pode encontrar. E eu descobri esse serviço e consegui ligar para lá, eis que em 98 para 99 eu consegui trazer uma remessinha de coisas, e é ali que eu comecei, porque eu percebi que precisava ter material e a gente não tinha, na época no Brasil não tinha nada. E hoje em dia a gente ainda está muito mal, com algumas exceções um pouco melhores de materiais voltados talvez para a prática de polícia, ou talvez de guarda, mas no geral para o esporte GP, ou mesmo para um treinamento mais avançado, a gente ainda está muito aquém. E eu descobri, e eu tive, para vocês terem uma ideia, eu tive uma manga dessa empresa que durou 22 anos. E só acabou porque eu destruí ela para ver como é que era. Uma coisa meio de menino que a gente tem que de querer ver tudo como é que é. Eu quis saber como é que ela era feita. Tá, e aí foi indo, e graças a esses materiais e depois a todo o desenvolvimento que a gente conseguiu fazer aqui com muito esforço, praticamente 13 anos depois, deixa eu ver, 98, 2008, 15 anos depois, eu consegui qualificar meu primeiro cachorro para o campeonato mundial. Por que eu estou contando isso? Porque tudo precisa de um certo planejamento nessa área da sinofilia e nessa área dos cães. E as pessoas normalmente não fazem isso, e elas não entendem porque fracassaram. Eu tive a habilidade na época de ver que a gente não tinha esse equipamento necessário, e eu fiz uma investigação para descobrir onde eu encontrava, já que aqui não tinha, já que a manga, para vocês terem uma ideia, essa manga, luva, como queiram, o refil era tão ruim que quando qualquer cachorro, 9 entre cada 10 cães que mordiam, cortavam a boca quando mordiam. Então, e a gente precisa entender alguns detalhes. Tá, aí, onde é que você quer chegar com isso, Léo? E até para entrar no tema. Calma. Bom, aí foi indo, passou o tempo e eu encontrei várias pessoas e tal. Algumas eu reencontrei agora de novo. Tá, e daí é o seguinte. Uma dessas pessoas que eu encontrei é meu amigo que lida com American, o Lucas. O Lucas me apresentou um problema. Um problema que a raça tem uma doença chamada ataxia, e essa doença, os cães que ele tem agora, eles fizeram um controle genético através do DNA para saber se tem propensão ou não a ter. Eis que a ataxia, que é um problema grave na raça e que é um problema típico da raça, que atinge um percentual variável de indivíduos e outro percentual é portador, não se tem onde anotar no pedigree dos cães essa doença. Então, aí a gente entrou no assunto dos pedigrees. O que eu quero dizer com isso? No pastor alemão, a gente tem um pedigree com 4 gerações. Nas outras raças, em geral, são 3 gerações. Fila é 3 gerações. Qualquer outra raça que vocês queiram colocar aí são 3 gerações. E daí? Daí o seguinte, a gente não faz nada com isso hoje. Com 3 gerações, é assim precaríssimo o que a gente consegue fazer. Praticamente nada. Com 4, idem. A gente precisa no mínimo 7 gerações para entender certas coisas. A gente, eu digo, enquanto nós criadores ou enquanto treinadores que se aplicam realmente a entender as coisas, ou mesmo alguém que quer competir, ou alguém que quer um cão de polícia, ou até quem quer um cão de guarda. Precisaria disso. E a gente não consegue com o que se tem. Então, primeira deixa, a gente precisa começar a
passar e repassar a ideia de que um pedigree de um cão não serve apenas para encarecer esse cão. Tá? Um pedigree de um cão, ele deve servir para que a gente anote os dados relativos à raça que a gente cria. Se a gente pegar um pedigree da RSV, do pastor alemão, lá vai ter anotações até da questão de, ou mesmo o pedigree do VDH, tem muitas informações no próprio documento. A gente precisa ter documentos mais, digamos assim, que nos forneçam informações de verdade e úteis para os nossos cães. Tá? Eu me recordo que na época do fila, ainda hoje parece que diminuiu um pouco essa situação de se dar excessiva importância para as exposições de beleza, mas na época teve uma luta assim, de parte de alguns poucos criadores, e eu estava entre esses, pouquíssimos, para tornar obrigatório o controle radiográfico de displasia de coxo femoral no fila. Até hoje não tem. Então, e é uma raça que deveria ser uma raça considerada como raça de trabalho. É uma raça de trabalho. Então, isso é bastante problemático. Tá? E aí, eu fui em busca de informações e logo eu senti a necessidade de buscar essas informações fora, tais como os equipamentos. Eu comecei ao contrário de todo mundo, é para isso que eu estou querendo dizer. Eu não comecei pegando e treinando o cachorro fazendo de improviso, quer dizer, eu tinha tentado de improviso com os filas, não deu certo, logo eu percebi que precisava dessa coisa de fora e eu busquei fora, da maneira que era possível na época. E a maneira que foi possível foi essa. Eu consegui descobrir um serviço que não existia, quer dizer, que eu não sabia que existia, mas que existia o serviço, fui atrás e trouxe esse primeiro material. Daí, onde é que eu quero chegar? Isso pode ser usado em várias áreas do adestramento e em várias áreas da criação. Por exemplo, tá, Léo, e aí tu falou que tu foi e qualificou teu cachorro para o Mundial, e aí por que não foi para o Mundial? Beleza, é ótima pergunta. A resposta é bem simples. Primeiro, por uma coisa que existe no regulamento, e segundo, pela questão de custo. É muito cara essa brincadeira de ir para lá. E segundo, a principal, talvez para a época ou para hoje ainda, a principal, existe um ponto no regulamento lá de qualquer modalidade, até qualquer modalidade que tem certificação, que eu gosto de dizer esse termo, de provas, existe um ponto no regulamento que diz assim: o propósito das provas, ela serve para selecionar os melhores animais, ela serve para criação. As provas têm como esse objetivo. Se as provas servem como criação, e você vai competir representando o Brasil, o Uruguai, o Chile, a Argentina ou qualquer outro país, ou você vai competir representando a Áustria, a Alemanha, a Bélgica, com um cão de fora, o que você está dizendo, o que tu estás dizendo para a organização, para a cúpula do adestramento que gerencia os regulamentos, inclusive o regulamento de juízes? O que você está dizendo para eles? Que tu não teve condições de encontrar um cão competitivo para chegar até representar o teu país naquele lugar, e que você teve que importar um cão, que tu teve que importar esse cachorro. E aí quando tu tem um cachorro importado, ele serve para acrescentar, para criar descendentes nesse determinado lugar que você mora, que tu moras, e deixar descendentes de boa qualidade. Se o teu cachorro é importado e tu vai para o campeonato mundial, as tuas chances já são reduzidas. Ah, mas de onde é que tu está tirando isso? Do regulamento. É preciso ter um esforço intelectual para fazer uma interpretação extensiva do regulamento. E aí, se tu chega lá, quando tu tem uma organização sinófila que te apresenta um documento de pedigree mais completo, por exemplo, o que eles vão olhar? Opa, esse lugar aqui está organizado, olha só. Porque tu tem que levar os documentos. Esse lugar é organizado, ó, no pedigree já tem controle dessa doença aqui, olha só que legal. Ou no pedigree não tem bulhufas, eles estão preocupados só com exposição de beleza. Então, esses fatores, por mais que tenha gente que diga que não, por mais que tenha gente que acha que não, eles pesam muito. Porque
por causa dessa diretriz. Está no regulamento isso, mas passa despercebido, porque a gente tem um problema sério. Vários, né? A gente tem vários problemas sérios, mas um dos problemas que a gente tem na questão de sinófila é que nós, quando temos figurantes bons, esse figurante não é criador. Quando esse figurante é criador, ele não é condutor. Raramente a gente tem a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que fazem várias coisas. E isso é muito importante que se tenha essas pessoas. Também, assim como é importante a gente disseminar um conhecimento de qualidade que seja digerível por uma parcela significativa de pessoas e que elas comecem a colocar isso em prática. E esse era o objetivo da live, mas que tudo bem, não deu a live, vai ser vídeo mesmo. E aí vocês mandam as perguntas e de acordo com a minha possibilidade de horário, de tempo, a gente vai respondendo. A gente programa uma próxima live como continuidade desse vídeo, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Eu tive que buscar as coisas, porque elas não existiam aqui. E eu tive que ir adaptando, eu e outras pessoas também em outros lugares. Não estou falando que é uma coisa exclusiva, não é esse o objetivo. Estou querendo exemplificar como é importante a gente entender o processo todo. Por que uma coisa é assim ou é assado. Tá, daí vamos chegar um pouquinho a histórias dos cães DDR para vocês verem como algumas coisas são parecidas e entender outros conceitos. Tá? Eu tenho aqui o meu Nix, meu Fênix del Camino Duro, que eu trouxe da Alemanha em 2017. E esse meu cachorro, que é um cachorro forte, seguro e com um grau de dificuldade bem, digamos, razoável para ser conduzido, não é qualquer pessoa que pode com ele. Ele tem um cão lá DDR chamado Rob Glockeneck, ele tem Rob Glockeneck 5 vezes no pedigree dele, lá na 6ª geração 2 vezes, na 7ª geração 2 vezes e uma vez na 8ª, tá? Por que tá pegando o teu cachorro, Léo, e esse aí? Pra gente entender uma determinada situação, tá? Então ele tem Rob 5 vezes. E ele também tem um outro cão, que eu acho fantástico, que é um dos meus cães preferidos, chamado Zorro Lagaval. Zorro Lagaval também era um cão DDR. Ele tem uma vez Zorro na 8ª geração. É muito difícil encontrar cães que tenham muito Zorro, embora isso seja desejável. Por que eu estou falando desses cães especificamente? Porque eu dei uma explicação anterior que sobre o índice, o Anverlustkoeffizient em alemão, ou o AVK, ou o Ancestor Loss Coefficient, que é o ALC. Os cães DDR, se vocês puxarem 8 gerações deles, eles vão ter ALCs ruins. Então, meu Deus, então não vale nada o que tu falou mais, não é isso, né? Não vale nada, pô, olha ali. Terminou aí, acabou. Não, calma. Então é uma exceção. Calma. Assim, ó, a gente tem que entender. Rob Glockeneck foi um cão fabuloso que deixou 28 descendentes diretos. E o Zorro em torno de 45. Tá? E aí? E aí eles têm índices, em torno de um deles tem ALC em torno de em 8 gerações, ALC em 8 gerações, um deles tem ALC em torno de 38 e outro em torno de 35%. Isso é baixíssimo. Isso é um ALC horrível, é péssimo. Meu Deus, então como é que se explica? Então caiu tudo por terra agora, não vale mais nada, é isso? Não, não é isso. Qual é a explicação, então? São duas explicações, pessoal, que eu estou querendo colocar para vocês. Primeiro, um índice, ele não é absoluto. Não é o índice que vai me dar todas as informações sobre esse cão. O índice ele é importante quando ele é entendido como um todo. Se eu só olhar o índice, se eu só puxar as 8 ou 9 gerações e olhar índice por índice, e você não conseguir entender o processo todo, que leva tempo, que não tem informações em PDF na internet sobre isso, brutas, as informações prontas, que precisa ter um longo processo de estudo em cima e de pensamento para entender as coisas e ver se elas fecham, testar elas, e depois inclusive pedir para os alemães, óbvio, porque aqui não tem quase ninguém,
pedir se é isso mesmo que você entendeu e eles te dizerem sim, nossa, como é que você chegou a essa conclusão? Porque é uma conclusão mais complexa. Aí sim a gente começa a entender. Então por que eu estou dizendo essa história do meu cachorro? Que ele tem o Rob. Porque você está querendo... Não, eu estou querendo exemplificar com o meu cachorro porque é um caso bastante raro de ter essa combinação, de ter um cão desse tipo de mistura sanguínea com esses cães específicos. Tá? E a história dos cães DDR é mais importante porque eu vou contar desses dois cães. Então, o que acontece? Eles têm ALCs baixos, horríveis, e eles eram ótimos. Então, como é que se explica? A explicação, eles geraram descendentes ótimos. Como é que se explica isso? A explicação é a seguinte, a ALC a gente entende quando a gente entende quanto cada um procriou. Rob Glockeneck procriou pouquíssimos descendentes diretos, só 28. E o Zorro em torno de 45, 46, acho que 46. E aí quando a gente analisa, tem uma questão. Se eles deixam poucos descendentes assim, tá? Eles deixaram poucos. Muito poucos, em comparação com outros cães de qualidade mais duvidosa para vários aspectos, que deixaram mais de 400, mais de 500, mais de 700 descendentes, isso é nada. Então esse é um fator que reduz a distribuição desse ALC ruim. E, em contrapartida, esses cães DDR, que quase todos têm muita consanguinidade, isso em tese não é bom, mas eles se diluem porque eles procriaram relativamente pouco, porque eles não produziam muito e isso estava inerente nas pessoas que os criavam. E aí, quando se tem pouco uso, poucos descendentes diretos, e o ALC que é ruim, é muito baixo, o ALC estudado de forma bruta, se vê que ele é muito baixo, você vai ver que cães, tu tem que olhar isso ali, que cães que estão por trás, e a gente vê que quase só tem cães realmente muito bons ou notáveis ali atrás. E tem consanguinidade exponencial mínima, e que é um termo que eu uso para identificar quando se tem excesso de uso, é um termo que eu lancei, mas não quero ser o dono da verdade de forma alguma, mas quando se tem esses fatores que eu estou colocando, a ALC ruim, mas os cães eram ótimos, e poucos descendentes diretos eles deixaram, a gente não tem o mesmo efeito de quando a gente tem a ALC muito baixo e ao mesmo tempo muitos descendentes, um excesso de cruzamentos em cima disso aí. Tá, Léo, por que você está falando isso? O que tem a ver com o pedigree daí de ter? Tem a ver justamente isso. Quando eu tenho um pedigree de um clube dito oficial que diz que se preocupa com a raça e ele me dá um pedigree em 3 ou 4 gerações, isso é ridículo para a gente ver esses fatores todos, para a gente conhecer, para disseminar a cultura do conhecimento sinófilo das pessoas, porque daí tu tem que assinar o tal do Working Dogs, que é uma fortuna, para poder ficar puxando o pedigree, ou o outro, que não é a mesma coisa, porque usa outros índices, o pedigree GSD, o pedigree database, ele se utiliza de índices que querem dizer semelhanças, mas não exatamente a mesma coisa, e aí ele é gratuito, mas ele é mais difícil de visualizar, e ele não é tão completo. Por que eu falei desses dois cães? Rob Glockeneck foi um cachorro que ele era um cachorro que foi relativamente inseguro. Não é isso. Era um cachorro já muito seguro, mas o próprio juiz de estrutura detectou na época, o juiz que julgou ele, fez o querung definitivo dele, detectou que ele finalmente estava amadurecendo. Foi um cachorro que amadureceu muito tarde e por isso não mostrava as qualidades específicas que as pessoas queriam ver na época, aquele imediatismo de ver drive só. E aí ele ficou relegado, e aí ele cobriu pouco. Quando se deram conta que dali do Rob Glockeneck veio o Orion Tuerpa, já era tarde demais. Quando se deram conta da real qualidade do cachorro, procuraram para cobrir, mas aí já era tarde demais. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, essa burrice predominante que existe, ela existe até lá na Alemanha, porque era um cachorro fabuloso. O mesmo aconteceu com o Zorro,
tá? Porque eles não eram cães de competição, eles eram cães de família que titularam no IGP num nível bom, muito bom, mas eles eram notáveis pela genealogia deles, pelos ancestrais, ambos cães DDR. Zorro ainda tinha uma característica mais notável, que era a agressão assustadora, impressionante. Tá, e por que tu citou esses cães, Léo? Eu ainda não estou entendendo, então vocês vão entender um pouquinho mais agora. Zorro, ele foi um cão que, quando o criador do Orri, que era o Gerhard van Ness, criador do Canil von Haus Antwerpa, conheceu esse cachorro, ele ficou impressionado. Ele foi um dos únicos cães que assustou ele. E aí, esse cara, esse criador, ele foi... ele procurou usar o Zorro. E usou o Zorro em algumas fêmeas. E o resultado foi fabuloso. Deu cães desde KNPV até cachorro de polícia, cão de guarda e cão de alta performance em GP. O mesmo com o Robert Glockeneck. Ele teve descendentes diretos e o cachorro deu um muito famoso que ele vendeu depois para os Estados Unidos, chamado Gento von Haus Larvin. Gento era um cachorro fabuloso também. E ele foi para os Estados Unidos. Pois bem, compraram o cão. Quando compraram o cão, ele foi lá ministrar um workshop no seminário e ele ficou pasmo. Léo, quem que é ele? Para mim, Gerhard van Ness, o criador do Canil lá von Haus Antwerpa. Ele ficou abismado. Por que ele ficou abismado? Porque os caras compravam os cães da Europa, lá nos Estados Unidos na época, isso era anos 80, 90, 80, 90 por aí. É mais 90, eu acho. E ele foi mais de uma vez, por isso que eu estou na dúvida, mas não importa. Ele foi e ele ficou impressionado porque as pessoas tiravam os cães da caixa e queriam começar a fazer obediência. O cara tinha comprado o cachorro 3 dias antes e ele ficou pasmo com aquilo. O que eu quero dizer com isso? Não é uma coisa parecida que a gente vê em alguns lugares, talvez até aqui. E ele tentou começar a ensinar as pessoas. Ensinar do tipo, olha, vocês precisam primeiro criar o tal do vínculo com o cachorro. Na Europa, a gente anda, quando a gente não conhece o cão chegou para nós, a gente vai só fazer caminhadas e coisas assim com o cachorro por 7 dias antes de pedir alguma coisa para ele. A gente precisa conhecer o cachorro, isso é básico. Tá? Então, por que eu estou citando isso? Aí a gente vai fazer uma conexão com o que falta aqui no Brasil, dessa situação toda. Lá nos Estados Unidos tinham escolas e pequenos clubes, desenvolveram-se clubes. Aqui a gente precisa transformar, onde não há escola de adestramento, onde não há centro de adestramento com ótimos adestradores de referência, precisa começar pessoas a quererem criar esses lugares, mesmo que sejam lugares modestos e pequenos. E onde já há vários adestradores, a gente precisa implementar a estrutura mais de clube, parecida, porque uma coisa vai puxando a outra. Tá? E é isso que está nos faltando. A estrutura de clubes, existem 2 tipos de clube. O clube, como eu falei, só de treinadores, onde um treinador montou um centro que chama de centro de adestramento, aqui a gente chama de CTC, Centro de Treinamento Canino, como queiram, alguns botam nome em inglês, não importa. Tem que ter mais esses lugares, mas mais do que isso tem que ter estrutura clubística parecida como é na Alemanha. Igual? Não, porque nunca vai ser igual. Eu estou falando uma estrutura parecida, adaptada à nossa realidade. Por quê? Essas coisas fazem com que a cultura sinófila comece a se entrelaçar, os elos da corrente comecem a se fechar e as pessoas, numa escala maior, comecem a se inteirar do que é necessário se ter de verdade para se ter uma criação capaz de nos proporcionar que a gente possa ter pessoas que vão para o campeonato mundial e tenham real chance de ganhar. Mas não só isso, que se divulgue uma cultura melhor para cães, porque quando aparece a questão dos cães é para denegrir a imagem, é a imagem ruim, é o mau exemplo que aparece. E por que aparece o mau exemplo? Porque os bons não estão aparecendo. E hoje em dia a gente pode reduzir a importância da TV, por exemplo, através disso. Tem canal no YouTube, tem canal não sei o que, tem live no Instagram. Então, não é como era uma vez que só aparecia a notícia ruim.
de determinada raça. E se vocês forem lembrar, eu lembro bem, foi assim, ó. Nos anos 40, 50, o vilão era o pastor alemão. Depois passou para o Doberman, nos anos 70. Depois veio outras raças. Daí veio o fila brasileiro, depois veio o dogo argentino, que botaram no meio, que não tinha nada que ver. Depois botaram de novo uma que já foi, que era o Doberman, depois foi o Rottweiler, depois foi o Pitbull. O Pitbull ficou um tempão e vira e mexe, vai outra. Por que isso? Isso acontece em outros países, Léo? Sim, acontece em outros países. Mas tenta fazer isso na Alemanha para ver o que vai acontecer. Porque lá tem essas associações que são fortes de proteção, que eles chamam os animais, quando na verdade são grupos políticos para arrecadar dinheiro para algumas pessoas, como em todos os lugares. Mas o que diferencia? Diferencia que lá, por eles terem essa cultura de clubes e de treinamento, e todo mundo sabe o que é um treino de faro, mesmo não praticando esporte, todo mundo sabe o que é a proteção, todo mundo... é mais fácil, mais fácil de se propagar as coisas boas e não se propagar essa ideia, enfim, de proteção errada ou esses políticos que querem fazer coisas, tá? Eu estou fazendo uma coisa que parece... Eu estou fazendo essa miscelânea de ideias, mas é porque a gente precisa interrelacionar as coisas, tá? Então, vejam que tudo tem uma relação com alguma coisa. Ah, mas tu falou dos pedigrees lá, eu não entendi muito bem essa história. É simples, o pedigree deve ser um documento onde eu tenho o maior número possível de informações. Se eu tenho um amigo, ou mesmo eu tenho a minha raça, e eu quero saber determinado dado, e eu não encontro no pedigree, e é uma coisa tão importante quanto, no caso, o pastor alemão tem a displasia de cotovelo e quadril, tá ótimo, mas e a coluna? Não tem ali. Ah, e outras doenças típicas? Não tem ali. Entendeu? Aí eu estou citando uma raça ligada a uma determinada associação criada fora, por exemplo, e aqui também, que tem um problema específico e que não tem espaço para anotação no pedigree. Tá, mas que importância isso vai ter? A importância que vai ter, pessoal, é enorme se a pessoa cria essa determinada raça, que existem várias, com vários problemas, e nenhuma delas tem aqui no Brasil, exceto o Rottweiler e o pastor alemão. Rottweiler e o pastor, que tem pedigrees um pouquinho mais avançados no ponto de vista de anotações de informações fundamentais. Se você compra, a pessoa tem a chance de comprar uma raça que tem lá laudo do pai e da mãe contra determinada doença, o que vai acontecer? Ela já vai estar previamente informada sobre um possível problema que venha a acontecer. Não quer dizer que esse problema não vai acontecer. Mas é a mesma coisa que tu compra uma determinada... Eu compro um chuveiro, eu me lembro bem. Eu compro um chuveiro daqueles antigos que muita gente da minha faixa etária, 40, 45, já usou. Aqueles chuveiros que eram revestidos de metal por fora. Que fatalmente, um dia ou outro, alguém que tomou banho naquele chuveiro antigo e ruim, vai ter tomado um choque. Mas se está no manual de instruções do chuveiro, que as pessoas deveriam ler e não leem, que pode tomar um choque e a pessoa toma, bom, ela estava alertada que isso podia acontecer. É parecida a ideia do cão, não é igual, mas é parecida. Tá? E aí, o que eu estou dizendo dos clubes? Os clubes são os locais onde as pessoas que têm problemas e que precisam de um profissional, os clubes não suplantam o profissional. Os ótimos adestradores dos lugares, eles vão continuar sendo procurados em lugares que tem clubes. O que é suplantado é a informação de qualidade ruim. Como diz algumas pessoas ótimas que têm feito esses vídeos informativos aqui no Brasil, diz, a gente tem uma carência enorme de informações de qualidade. É verdade, mas também a gente tem uma carência enorme de receptores para essas boas informações, porque não adianta eu encher alguém de informação se a pessoa não sabe o que fazer com essa quantidade de informações. É como excesso de técnica de treinamento. Se tu não tens capacidade de utilizar várias técnicas de treinamento, vários materiais, várias coisas, tu te tornas mais limitado. O exemplo é o mesmo. Então, a gente precisa implementar os clubes ou os centros de adestramento mais abertos a mais pessoas, porque essa estrutura é o lugar primário onde a gente vai
conseguir disseminar informações de boa qualidade. Léo, e por que tem a ver com os cães? Tudo a ver, porque primeiro campeão mundial a vir para o Brasil, eu trouxe para o Brasil em 2004, era Roger Snolaerts, da Bélgica, e o Roger Snolaerts foi treinador do Orly, que era filho do Vervin Blitzaert, que foi um dos melhores descendentes de quem? Do Robbie Glockeneck, o cão que eu falei no início. E aí, o que dizia o Roger Snolaerts, entre outras coisas? Eu já falei isso no outro vídeo e vou falar de novo aqui, mas outras coisas. Ele dizia o seguinte, na Bélgica funciona assim. Tu tem um cachorro, tu comprou um cachorro, tu não sabe nada de cachorro, e tu comprou um cão, seja ele qual for. O que você faz? O que a pessoa faz? Vai para a escola com o cão. O dono frequenta uma escola de cães com o cão, que é como se fosse um clube. Se a pessoa tem talento e gosta muito, da escola de cães ela vai para um clube de treinamento continuar treinando. Então a gente rompe vários elos numa cadeia ruim e negativa para a raça, para uma comunidade de pessoas que gostam de cães e para pessoas, enfim, que fazem um bom trabalho. A gente rompe esse ciclo ruim quando tu faz essa conexão. E a gente precisa começar a tentar implementar isso e copiar isso. Porque em vários regulamentos nossos no Brasil, a gente tem coisas, como é que eu vou dizer? Umas coisas assim, meio bizarras, que não tem por que estar ali. Ou que estão ali de forma fictícia. Tá? Paralelo a isso, dessa questão dos clubes, que a gente tem 2 tipos, a gente pode implementar outros tipos. Uma informação vai levando a outra. Quando tu tem clubes mais fortes, treinadores começam a ficar melhores, puxa o nível para cima, os piores vão ficando de escanteio, os melhores vão se sobressaindo, o nível de treinamento melhora, o nível de treinamento do esporte melhorando, melhora o nível de exigência de cães melhores, então o criador tem que melhorar, o criador tendo que melhorar, o esporte melhorando, tendo criadores melhores, tendo pessoas treinando melhor, tendo figurantes melhores. O que acontece? O pessoal militar da polícia que vê que os civis estão ficando melhores, que eles começam a ter que se puxar também para ficar parelho com aquele nível ali, porque senão ele está ficando para trás. Então percebe que é uma cadeia positiva de coisas puxando outras coisas positivas. E a gente precisa disso, porque a nossa sinofilia, pessoal, ela não vai vir de cima, não vai vir de presidente de clube A, B, C, D, E ou F. Não vai acontecer isso. Porque a gente tem um problema muito grande em geral de dirigentes também. Eles refletem a minoria baixa no nível baixo. No geral, eu estou falando, não vou citar nomes, mas no geral é assim. E isso tudo, esse ciclo todo que eu falei, treinadores melhores, exigindo cães melhores, criadores melhores, com cães mais saudáveis e menos problemas de saúde, puxa também o pessoal da polícia a treinar melhor, porque vai se equiparar a esse pessoal do trabalho e que consequentemente vai exigir equipamentos melhores, e as empresas que oferecem vão ter que melhorar a qualidade, porque do jeito que está não dá para continuar, e assim vai melhorando tudo. Então, desse jeito, e ao mesmo tempo fazendo tudo isso, eliminando, a gente deixando de lado e disseminando, por exemplo, fulaninho de tal, deputado de tal lugar protocolou este projeto contra a raça tal, contra o uso de chicote, contra o uso de colar de grampo, de garra, de treino, como queiram, contra o uso de coleira de couro. Dissemina esse conhecimento, dissemina essa informação, cada um repassa para 2, 3, e a gente anota na listinha ali. É o cara que vai ganhar o nulo e o branco daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos. É um ciclo, pessoal. As coisas não existem isoladas. Tá? Uma das coisas que eu estudei quando eu fiz a faculdade de Direito, eu estudei uma politóloga e filósofa chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt era ótima em vários aspectos e ruim, eu achava em outras coisas, eu achava meio descabidas. Mas uma coisa que ela tinha muito interessante é a seguinte ideia dela. Quando uma ideia é lançada, quando uma ideia sai da minha cabeça e é lançada no mundo real, no mundo de verdade, ninguém sabe a proporção que isso vai tomar.
Então não custa a gente oferecer ideias e lançar ideias aqui no canal diferentes. Essa é a proposição e era a proposição da live. Mas ok, vocês vão assistir o vídeo e a gente pode trocar informações aí. Então como é que eu posso fazer? Como é que eu ali na minha cidade posso fazer? Começa que você tem que se informar sobre a raça que você quer, se a pessoa quer. E por que eu assinei Roger Snollerts em 2004 aqui, que ficou 10 dias conosco aqui? Porque ele fez uma entrevista com o jornal aqui da época e perguntaram para ele, entre outras coisas, qual conselho que ele daria para alguém que quer adquirir um cão. E ele disse assim, o conselho que eu dou para ele ou para ela que quer adquirir um cão é pense 10 vezes antes de ter um cão. Hã? Entenderam? Pense 10 vezes antes de ter um cão. Quanto tempo você tem para o cão? Tem tempo para o cão? Que tipo de cão é? Ah, é um cão de guarda. Vai ser naquele modelo do vídeo que eu postei ali sobre cães de guarda que vocês vão manter esse cão? Ah não, eu quero um cão super agressivo e tal. Que experiência que tu tens para lidar com esse cão super agressivo? Mas tem algum adestrador realmente competente com conhecimento, técnica e experiência que sabe lidar com esse cão na tua cidade ou perto de ti? Ah, não tem. Então reconsidera. Entendeu? Então, por que eu estou falando? Porque uma coisa é conectada à outra, porque o cara que teve experiência com esse tipo de cão, a gente teve a oportunidade de conviver e esse treinador belga é fabuloso, fez escola e muita gente aprendeu com ele. E eu também aprendi com ele, e quem veio no seminário também aquela vez aprendeu com ele. Ah, Léo, você vai fazer seminário de novo com ele? Não, porque ele não gosta de voar, ele tem receio de ficar muito tempo no avião, ele não gosta de voar e foi muito difícil trazer ele aquela vez. Provavelmente não, provavelmente é um cara que nunca mais vai vir para cá. Mas a gente vai fazer com outros quando permitir. Eu tenho 2, 3 seminários realmente de altíssimo nível que a gente vai promover. Ah, Léo, mas a live que você ia fazer, que agora está fazendo o vídeo, não era sobre seminário. Sim, mas eu estou falando porque está dentro de um contexto. E justamente por isso, quando eu pelo menos tento promover um seminário, é dentro de uma linha lógica de que tipo de pessoa se precisa que ofereça determinadas coisas que nos estão faltando. Não é um seminário aleatório. E quando der a gente vai promover, vocês vão ficar sabendo, enfim. Tá? Falava de clubes, falava então, retomando, Roger Snollerts, tipos de figuração. Roger, um excepcional figurante. Eu respeito, pessoal, todo tipo de figurante porque é a tarefa mais difícil. Só que tem algumas coisas. Outra, também é um erro, pegando o Roger Snollerts, pegando o Helmut Heiser, pegando um que eu sou super ultra fã, que eu cheguei a conhecer ele em 2017 na Suíça, um cara chamado Kim Ekla. Esse cara é fabuloso na figuração. Peter Scherk, ótimo figurante, muito experiente também. Outros que a gente tem aqui em lugar não importam em si tantos nomes, mas assim, figuração. Marco Cosquensalo também, ok, ótimo. Você vai pegar 500 figurantes desse nível, desse gabarito aí, os 500 vão ser diferentes. E a gente não esperaria que fossem iguais. Esperar que uma pessoa copie, o cara que faz figuração copiando outra, ele não entendeu o processo. Cada um tem seu estilo. Mas dentro desses estilos tem algumas particularidades. E por isso que eu puxei também os cães lá da DDR. Por quê? O cara que faz uma figuração que mais parece do Circo de Soleil, com muito movimento, ela é linda, pessoal, é maravilhosa, ela serve para atrair gente para o esporte, vocês olham aquilo e acham maravilhoso, ó, supimpa, só que tem algumas coisas, alguns detalhes, e isso algumas pessoas até me pediram, por isso que eu estou incluindo aqui junto nesse tema, porque não ia fazer um vídeo só por isso. Qual que são os detalhes? Tem uma coisa que, assim, que quando se faz isso com muito movimento, a pessoa que faz é muito inteligente, porque ela sabe que isso dá efeito. Mas se a pessoa treina sempre assim, com muito movimento, com muito gesto, com acrobacias, com coisas lindas, tem um pequeno problema. E especialmente esse problema aparece se o cão é descendente de um cão DDR, ou se ele tem muito sangue DDR. E qual que é esse problema? Primeiro, um cão DDR, é diferente, Léo, então não se aplica a regra, aquele todo conhece.
Não, eu estou falando, pessoal, de uma coisa super específica que me pediram, tá? Para explicar, e eu estou relacionando temas para que as pessoas pensem, para que não fique uma coisa assim, vídeo passo a passo. Você faz isso, e ponto. Não, eu estou dando uma série de informações pinceladas, relacionando elas, para que todo mundo reflita e comece a pensar como eu posso melhorar a minha convivência com o meu cão em primeiro lugar, como eu posso melhorar a minha volta e como eu posso melhorar depois num raio maior, no meu bairro, na minha região, na minha cidade, e assim vai indo. Que é um pouco do que a gente fez aqui já. Por isso que eu falei a historinha lá antes dos equipamentos lá no início, por isso que eu contei dos fracassos com o Fila, por isso que eu peguei esses 2 cães específicos que estão no pedigree do meu cachorro, por isso que eu peguei o meu cachorro, porque tem um monte de gente que diz, eu quero um filho, mas ele não é para qualquer um descendente dele precisa de uma orientação, porque tem que ter responsabilidade, porque se cai em mãos erradas ou alguém que é um pouco desastrado, sem orientação pode dar um problema, e o objetivo é que a gente não tenha mais problemas, tá? Por que eu falei dos cães então que criaram pouco? Porque criar pouco é uma das regras que precisa ser respeitada para se ter qualidade, porque é raro o criador que consegue criar uma enorme quantidade de cães, a maioria com muita qualidade. Isso é uma conta que não fecha. E tem gente que cria cachorro, às vezes sai coisas muito boas, que cria muito cachorro, que cria cachorro que nem se cria suíno. E não, Léo, eu não sei como é que se cria suíno. É simples, tem 500 matrizes e um suíno macho vai cobrir as 500 matrizes. Aí você vai ter clones, quase clones uns dos outros. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. E aí que isso não é diversidade genética, você vai ter todos os problemas lá do vídeo 1, criação de cães de trabalho, assistam lá e comecem a relacionar com isso que eu estou falando. Aí vocês vão começar a ver, entender um pouco melhor algumas coisas. Entende? Esses cães foram tão bons, espetaculares. Esses são alguns dos poucos cães DDR espetaculares de verdade. E eles foram espetaculares especialmente porque eles cobriram muito menos do que outros. Mas então não dá para ter um cão que cobriu muito com um cão que cobriu pouco. O cão que cobriu muito nunca vai ser espetacular. Eu não disse isso. O cão que cobriu muito pode sim ser, mas não é a regra. Quando ele é fabuloso. Dá um exemplo. Lord Gleisdreieck é um cão que cobriu muito e espetacular. E que passava muita coisa. Só passava coisa boa, então eu vou pegar esse aí. Não. Ele não passava só coisas boas, eu também não disse isso. A gente tem que começar a ponderar as coisas. Porque assim, tem a pessoa que vocês vão procurar que cria um cão desse tipo, ele vai só falar coisas boas, ou não falar as coisas ruins, ou porque ele não sabe as coisas ruins. Então, comecem a criar um senso crítico na hora de buscar um cão. Porque não é assim. Não é o cão DDR abrir um portal e ele é maravilhoso e eu quero ele. Porque hoje em dia esse é um tema, eu já falei isso pessoal antes, isso é um tema batido na Alemanha. Poucos criadores cobrem cães DDR entre si, só com eles. Por quê? Descendentes de DDR que sejam ou típicos da época, não importa que tipo que é uma divisão que a gente tem que entender quando tu entende todo o processo. Mas poucos, por quê? Justamente pelo fato desse problema do excesso de consanguinidade que eles têm também e da questão dos cruzamentos. Essa é uma equação que teoricamente não fecha, tá? Então, cuidado. Mas vamos voltar ao tema. Tipos de figuração daí, tá? Tudo está relacionado a isso que eu estou falando. A gente tem que aprender a fazer isso. E o vídeo é instrutivo nesse sentido também. Pena que não deu para ser na live, mas aí a gente vai... Se a reação de vocês for boa, a gente vai continuar num próximo vídeo com esse tema. Porque ele não é esgotável simplesmente num vídeo de 1 hora e pouco. Tipos de figuração. Quando se tem essa figuração muito, como eu falei, com muita movimentação, que é bonita, que enche os olhos, que o pessoal diz, nossa, super, que ótimo, cara. Essa figuração tem um problema especialmente para os cães DDR, mas também para outros. Qual que é o problema? A gente aumenta muito uma coisa que o Heiser chamou de threshold. Threshold. O Heiser e outros, principalmente o Heiser. O threshold, ou o limiar, é o ponto pelo qual, se eu chegar até nele,
para ter o mesmo resultado depois eu preciso fazer mais estímulo ou um estímulo diferente. Então eu não quero atingir esse limiar porque é perigoso chegar ali. Quando eu tiver que atingir ele numa situação específica, mas se eu atingir ele muitas vezes, no início especialmente, um cão DDR que geralmente é, ou um descendente melhor, né? Um descendente de DDR que é imaturo, que amadurece tarde, que é super inteligente e que teve esse aprendizado, ele pode ficar destruído do ponto de vista de um cão de esporte, ou ele pode ficar tão, como é que eu vou dizer assim, tão inconduzível que ele seja um cachorro para menos pessoas do que ele já é. Então esses são alguns dos problemas que podem acontecer. Ah, Léo, eu lembrei do Thiago ali falando, Thiago, qual é que é a relação com a música que você falou, que loucura é essa? Tá doido, Léo, agora, Leonardo tá louco. Parece, eu sou louco um pouco, mas não estou a esse ponto ainda. A relação é bem simples e tem a ver também com isso. A relação é a seguinte, existem vários tipos de jazz dentro da música, tá? Vários tipos. Um deles é o cool jazz, cool. O princípio do cool jazz é o que a gente deveria aplicar aqui na figuração, especialmente para esses cães, mas com todos em geral. Se for Mali, especialmente também, porque o Mali, em tese, é parecido com características desses cães que eu estava falando, dos DDR, enfim. Qual que é o princípio? O mínimo de esforço, o máximo de desempenho. Então, o mínimo de esforço, o figurante não pode se movimentar mais que o cachorro. O figurante não pode parecer mais que o cachorro. Se vocês veem o trabalho do Kim Eckler, parece que não tem um figurante ali. Quem é que é esse cara, Léo? Eu nunca vi. Fica falando aí, isso aí, que bobagem. Kim Eckler. Teve um monte de gente que foi no seminário aqui no Brasil com a Sharon Honen, de Israel, e achou ótima. E ela é mesmo. Só que ela é ótima por causa do Kim Eckler. Kim Eckler é criador do canil Adler Rauge de Malinois, que tem alguns campeões famosos que não precisa nem dizer quais são. Kim Eckler é um cara que só treinou mais ou menos 8 campeões mundiais diferentes, fora outros campeões de vários lugares. Campeões na Suíça, campeões na Alemanha, na Áustria e por aí vai. Então o cara é razoável. E ele é vice-campeão mundial 2 vezes, 3 vezes, enfim, vice-campeão alemão também 2, 3 vezes. Ele não ganhou nunca, ele ganhou 1 ou 2 vezes também, campeonato alemão. E é um tipo de figurante que tu olha para ele e ele faz o trabalho, não parece que tem um figurante ali, porque não tem muita movimentação, não tem nem muita graça a ver. Esse é o figurante, na minha opinião, ideal para trabalhar qualquer cachorro. E eu tento aprender e me espelhar muito nele. Então quer dizer que tu segue exatamente... Não, eu tento me espelhar. Eu pego a ideia que ele usa. Por quê? Todo cachorro que ele treina fica um cachorro forte. Por que isso? Tá? E aí a gente vai ver assim, o que tudo tem a ver. Tudo tem a ver exatamente isso. Kim Eckler, que é ótimo figurante, que teve todos esses resultados, é criador. Roger Snollard, que é ótimo, excepcional condutor, não é criador, mas é figurante também. É filho, o tio do Roger Snollard era figurante, o avô era figurante. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles vêm de um lugar com cultura sinófila, que é o que nos falta. Quando a gente tem um monte de gente pensando igual e a gente tem 1 ou 2 referências só, a gente reduz as nossas chances gerais de ter êxito nessa área da sinofilia, nessa área da sinofilia de esporte, nessa área da sinofilia de cão de polícia ultra específico, cão de polícia muito útil e realmente bom. A gente reduz, porque é um ciclo. Eu tenho que entender do regulamento esportivo para vocês veem como é que funciona a coisa. Eu tenho que ter ideia, bom, eles querem lá um cachorro no Mundial, eles vão dar preferência para um cachorro criado no país.
Por que a Sharon Honen foi campeã mundial? O cachorro dela, será que ele é importado ou ele é nascido em Israel? Ele é criação israelense? O que vocês acham? Os últimos campeões mundiais são importados? Vocês lembram de um cachorro fabuloso chamado Rosso, do Pierre Wollstone? O que aconteceu? O Pierre Wollstone vendeu para o italiano, depois do cachorro ser campeão mundial. E aí, o que aconteceu com o cachorro? Todo mundo achava que ele ia ser campeão mundial de novo. Se achavam isso, estavam muito errados. Porque não é isso que acontece. Porque o cara nunca acompanhou. Qual o único caso que teve? De novo, Henri von Haus Antwerpa. Filho, neto do Rob Glockeneck. Treinado pelo Roger Snollerts. Por que aconteceu? Por que ele foi campeão mundial com o Snollerts? Por que ele foi campeão mundial com o Aru Massuda? Por que ele foi campeão mundial com outro japa? Porque o Aru Massuda foi lá na Bélgica e ficou 1 ano lá com o Snollerts aprendendo, conduzindo, treinando. E porque cada ano que tinha férias, ele voltava lá a aprender de novo. Então as coisas estão relacionadas, elas vêm do mesmo lugar, percebe? É isso que eu estou querendo dizer. Esse aqui é um vídeo diferente, porque ele é um vídeo reflexivo. Tá na hora de começar a ligar as coisas, não é uma coisa isolada. É bruto, eu entendi isso aqui, ponto. Não, a gente precisa interrelacionar as coisas. E se ninguém, pessoal, apresenta ideias para vocês relacionarem as coisas se perdem. E as pessoas conseguem entender. Para fazer senta, tem que fazer assim. Para fazer deita, tem que fazer assim. Para ter um tal cachorro, tem que ser no canil tal. Não é isso. É bem pelo contrário. É bem pelo contrário. Aí como é que você explica um reprodutor tal que tem 400 e não sei quantos filhotes? 1, 2 que apareceu. E um Rob Glockeneck você tem Henri Antwerpa, Vervin Blitzayert, Velo Blitzayert, Vasco Blitzayert, Gento von Haus Larvin. Só numa passada de memória curta dos 28 descendentes dele, eu já citei 5 para vocês. E aí Roger Snollerts, que é um excepcional treinador, fabuloso treinador, vai pegar um cachorro para ele da onde? Robert Glockeneck, descendente dele. Por quê? Porque viu o tal do Vervin Blitzayert e achou o cachorro fabuloso. Aí cobriu com uma fêmea ótima e daí deu esse cachorro. Que bem treinado na mão de um cara que sabe muito e que tinha condições e que tinha um clube e que tinha outras N coisas, todas, muitas das quais, não todas, desculpa, mas muitas das quais eu citei, propiciou que se chegasse nesse super cão. Que é o objetivo de todo mundo, ou pelo menos todo mundo quer ter um cão realmente bom, mas ele não é fruto do nada, ele não é fruto do acaso. Ele pode ser fruto do acaso, eu já vi ele pode ser fruto do acaso, mas a gente não quer frutos do acaso aqui. Senão não tem porquê estudar medicina veterinária, estudar o que está por trás de técnica de proteção, estudar toda a teoria do Bernhard Mennel, que influenciou Helmut Reisler para colocar em prática tudo aquilo, estudar lá atrás o que o Konrad Most fez e por que fez daquele jeito, estudar modernamente toda a técnica do Tim Heuwinkel, não tem porquê, do Knut Fuchs. E aí a gente volta para outros treinadores. Nessa última vez que eu peguei meu cão, em 2017, eu fui para lá pegar meu cachorro. Para finalizar o vídeo, tá, pessoal? Fui lá pegar meu cachorro, eu notei que eu fui daí na casa de um campeão mundial na Suíça. Eu fui na casa do Hans, que é fora de série como figurante, criador e treinador. Tem pouquíssimos como ele. O cara que titulou mais de 600 IGP3 em 2017. O cara que ficou triste comigo aqui no ano porque ele só tinha feito 2 FH2 naquele ano e de alto nível. Então ele é o cara recordista mundial. Naquele nível talvez sim, mas tem cara que fez mais que ele. Tem treinador na Alemanha que treina só para cão de fazer esses cães de beleza, de pastor alemão de estrutura, fazerem a prova de GP3, que treinou muito mais do que 600 de GP3. Tem cara que treinou mais de 1.200. E o pessoal que não conhece, quando tu fala isso, não pode, porque não sei o quê. Pode, porque eu conheço o cara, eu vi, e tá tudo na internet, tá tudo no Working Dogs, entra lá, todos os cães titulados dele vai aparecer. Acho que já deve ter
Hoje em dia deve ter bem mais. Mas enfim, não importa o número, pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Para finalizar, tá? A live que não é live. Todo treinador que eu vi lá, 3, 4 treinadores, um melhor que o outro, todos eles tinham duas coisas diferentes. Entre outras características, claro. Mas todos tinham em comum duas coisas que tu encontrava em todo treinador. E o que era, Léo? Me conta, meu Deus, eu estou curioso. Simples, eu vou contar para todo mundo então. Talvez eu não conte especificamente porque talvez eu não lembre, talvez eu tenha que lembrar. Mas todos tinham duas coisas em comum. O que eram essas? Simples. Livros de treino. Para copiar a técnica. Cita um livro, eu quero saber que livro que o cara tinha. Um livro do Knut Fuchs, por exemplo, eles tinham, todos tinham. Livro sobre Apportieren, do Knut Fuchs, sobre Alter, do Knut Fuchs, todos tinham. Léo, tu também tem? Sim, eu também tenho. Tá, e daí? Para copiar exatamente como daí vai sair? Não. Eles tinham o livro porque se precisar saber para inserir dentro de um sistema deles alguma daquelas coisas, eles sabem onde inserir, como inserir, porque eles dominam aquilo ali, ou pelo menos têm ideia daquilo ali. Eles não precisam dominar. Primeira coisa. E a parte mais interessante, que ninguém, se eu lançasse uma pergunta aqui, qual é a segunda coisa que todo treinador top tinha lá? Lá que eu estou dizendo só para esclarecer, principalmente em vários lugares da Alemanha e da Suíça. Eu estive na casa de um campeão mundial lá na Suíça. O que todo treinador tinha, fora os livros? Se eu lançasse essa pergunta, eu aposto que quase ninguém aqui ia acertar. E eu vou dar a resposta. Eu até podia deixar, até seria legal. Eu não vou dizer o que é a segunda coisa, e aí a gente continua ou na live ou no escrevam aí embaixo, então. Todo treinador top nesses dois países tinham duas coisas diferentes, tá? A primeira eram livros, e eu citei um dos livros, tá? Outros livros também tinha livro do Helmut Reiser, tinha livro, não importa, vários livros, tá? Para ler. E a segunda coisa, eu quero que vocês digam aí, qual é a segunda coisa que todo treinador top que eu fui nessa vez tinha, tá? Para relacionar com tudo isso que a gente está falando. Certo? Fica aí a dica então. Escrevam e a gente vai tentar fazer a live ou um novo vídeo que seja. Especialmente se for a live vai ser legal. A gente vai começar dela daí. Tá, pessoal? Valeu então. Boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau!